Olá, muito boa noite a todos e a todas. Você que está no meu perfil aí, eu sou Miguel Brambila, você já me conhece. Sou jornalista também, sou radialista, sou músico. Tenho a empresa sabecaxias.com.br. Então, primeiramente, atrasado, né? Quero cumprimentar os profissionais a todos pelo Dia de Liberdade de Imprensa e pelo Dia da Imprensa, que, né, neste domingo. E fazer uma breve, né, aparição aqui nesta madrugada, né? Agora são 1h53, né, da manhã. Estamos aqui ainda nos atualizando bastante sobre os acontecimentos do mundo e do nosso Brasil. E primeiramente desejando, né, não somente, mas agindo nesse sentido de que tenhamos mais sabedoria no nosso país, né? Primeiro, eu quero dizer que a agressão aos colegas de profissão, fotógrafos do Estadão, felizmente não foram da Globo, né? Porque se fosse da Globo, seria Globo lixo. Então é Estadão. E aí se parte para ser qualquer um. Eu vi repórteres da CNN, da Bandeirantes serem agredidos aí não faz muito, né? É importante que se tenha aí preocupação muito séria nesse sentido, né? Muito clara de que nós estamos tendo problemas de democracia no Brasil. Problemas sérios, né? Problemas que, se não forem resolvidos de uma maneira urgente, nós chegaremos aí, como vi numa entrevista agora há pouco que estava escutando, né, do filósofo Pondé, no risco, né, de chegarmos a Filipinas, a Hungria, né, aos Estados Unidos, que são as ditaduras de extrema direita respaldadas, né, por extremistas radicais e que detêm aí um certo capital, que é muito mais complicado, né, um debate muito mais complexo e que eu nem tenho até toda a autoridade para entrar neste assunto. Então repudio sim, né? E não foi da Globo lixo, como o pessoal gosta de dizer, mas foi do Estadão. Ah, o pessoal vai dizer, não, mas o Estadão é de esquerda, é disso e daquilo, né? Não importa, né? Foram agredidos. Né? Então aqui também está a minha solidariedade pessoal. Uma outra questão também é que, mais uma vez, na contramão da história, nós tivemos aí essas manifestações populistas de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Eu tenho uma matéria, publiquei aí abaixo uma entrevista que fiz com o vice atual, né, General Mourão, quando ele era ainda candidato. E na última pergunta, ele define bem o que faz um populista. Eu perguntei para ele: o candidato Jair Bolsonaro é populista, General Mourão? E ele disse: não, o populista não cumpre aquilo que fala. Ouça a entrevista, está abaixo aqui no meu link. E isso foi no dia 6 de agosto de 2018, aqui na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. E perguntei, inclusive, sobre impeachment. Ele disse: não, isso não vai acontecer. Qual seria o papel dele no impeachment? Isso em 6 de agosto de 2018. Portanto, né, você pode ver aí, ouvir a entrevista que está abaixo aí, registrada, inclusive com a data, né, de postagem no Facebook. Não há preocupação nenhuma com relação a isso da minha parte, né? Preocupações sérias para um Brasil melhor, onde eu viva melhor, você viva melhor, e os nossos filhos também vivam melhores, né? Não temos aí nada a esconder e, pelo contrário, a obrigação de agir com mais coragem ainda, né? Quando atos antidemocráticos. A segunda vez, inclusive. Agora, a pergunta que eu faço a todos, né, que é um paradoxo atual: quem cava a própria cova pode ser considerado coveiro? Porque é o que o Bolsonaro está fazendo. Nós não teremos ditadura no Brasil. Pode ficar tranquilo. Né? Você que está aí do outro lado. Não haverá uma ditadura no Brasil pelo simples fato de que o Bolsonaro não é capaz de unificar nem mesmo o exército em torno dele. Né? Eu acho que nesse ponto no Rio Grande do Sul foi emblemático, aqui no exército gaúcho, quando esteve aí na sexta-feira ou na quinta, tem uma imagem dele chegando, inclusive o general Mourão, que estava ao lado ali, para que ele cumprimentando, querendo cumprimentar as pessoas, e os militares deram um cotovelo para ele. Primeiro que não era para ele ir, ele foi.
Então essa é a imagem, é a segunda emblemática do Mourão já. A primeira emblemática, ele disse, está tudo no comando, mas não sei de quem. Está tudo sob controle, mas não sei de quem, na demissão do Mandetta, na saída do Mandetta do governo. Né? Eu dei um mês para este ministro da Saúde sair do governo, porque ele vai tentar fazer um bom trabalho, mas não vai conseguir. Um mês ele sai. A bomba que vai explodir, né? E aí eu pergunto também, né, que inclusive, né, agora como está sendo tratado como comunista, né, como traidor da pátria, como espião, né, o Sérgio Moro, é muito fácil, por exemplo, suponhamos que ele seja tudo isso, tá? Agora, eu escrevi aqui no meu Facebook abaixo, você pode ler também. O conceito de traição é altamente relativo às intenções do traído. Não é verdade? Né? Al Capone foi traído por seu contador, ou seja, você ser traído não te torna honesto. Se Moro traiu o Bolsonaro, se há algum interesse, né, isso não te torna honesto. Né? Então, quer dizer, ele vai ter que provar as acusações que fez e Bolsonaro vai ter que provar que é inocente. E por último, né, Bolsonaro não demonstra nenhuma inteligência estratégica, colocando inclusive, né, não tinham mais de 300, 400 pessoas, primeiramente. Né? Aqui em Caxias também não tinha muita gente na frente do quartel aí, que está sendo usado, inclusive, né, militares já se colocaram contra um golpe militar, né? Inclusive o general Mourão e outros tantos. Né? Então, quer dizer, nós não teremos, mas ao acusar o STF como instituição, e a Câmara dos Deputados como instituição, Bolsonaro unifica todos contra ele. Né? E esse grupo de pessoas que ainda o apoia, é normal que eles existam, porque foram 59 milhões de pessoas. Nós temos 210 milhões de brasileiros, né? Mas que votam aí, sendo que o voto é obrigatório, né? É um número que não representa todo o eleitorado de Jair Bolsonaro, e uma parte disso já está sendo corroída pelos seus atos tresloucados, né, do presidente aloprado. Né? Ele é um presidente aloprado. Né? Então, claro que ele vai tentar de todos os modos, né, fazer aí algum tipo de questão. Né? Inclusive o Fora Maia parou, né? Porque o Maia está sentado numa pilha de impeachments, de pedidos de impeachments, daí o Fora Maia, por parte dos bolsonaristas, parou. Porque eles perceberam que eles estão na mão do Rodrigo Maia, que não é nenhum santo, obviamente. Né? Então, tem uma outra questão, uma última questão que eu vou falar agora, que é o bandido defendendo bandido, me soa como algo faz sentido. Manifestações do Michel Temer, manifestações, né, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes cometeu uma ilegalidade, manifestações, né, do Lula dizendo que era impossível, etc, 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 né? Corporativismo presidencialista querendo, né? Depois eles, né, primeiro eles se corporativizam, depois entre eles disputam o poder, né? Bastante interessante isso, né? Dentro do princípio da consciência humana, né? Então é preciso termos muito cuidado com isso. Solidariedade mais uma vez aos colegas de imprensa, né? E voltamos a qualquer momento com mais algumas reflexões aí. Segue sendo o nosso enigma da atualidade moderna, o coronavírus, decifra-me ou te devora. Até agora só crescem as mortes e infelizmente, né? Infelizmente, na semana passada, no programa Sabe Caxias by Bitcoin, eu disse para meu colega o Edinho lá que nós teríamos no final da semana, na sexta-feira, 6 mil mortes. E chegamos a 6 mil mortes na sexta-feira. Hoje já estamos com 7 mil. Né? Nós vamos chegar na próxima sexta-feira entre 9 e 10 mil mortes no Brasil. Porque você pode observar aí que é mais ou menos isso que acontece. De acordo com o número de identificados, entre 6% tem o coronavírus tido este comportamento. E no Brasil não será diferente, né? Num total de infectados de 200 milhões de brasileiros, supondo-se que isso acontecesse, eu fiz uma projeção de 1% de letalidade, nós teríamos 120 mil mortes, né? Se todos fossem contaminados. Então, nesses próximos 3 meses, aí nós, sem nenhum risco de errar negativamente para as mortes, infelizmente, né? Nós teremos aí mortes que chegarão à casa dos 50, 60 mil brasileiros, né? É a nossa primeira guerra moderna contra o coronavírus e estamos perdendo, né? Os caixões, etc. E lembrando caixões, né? Porque você vê caixões por todos os lados, né? Caveiras caindo do noticiário, infelizmente, que poderia ser a minha, poderia ser a sua, né? Quero dizer ao pessoal cego que compartilha notícias sem ler a data da notícia, você está sendo denunciado, né, na sua ignorância pela data da notícia, dos caixões vazios, né, e outras tantas coisas, né, no seu fanatismo, né? Ou seja,
se você quiser realmente colaborar para a sociedade, não compartilhe notícias, né, que não façam sentido com o contexto atual da realidade. Porque tudo muda muito rápido, né, inclusive a popularidade. Né? A do Bolsonaro está caindo e acho que ele não termina o ano como presidente do Brasil. Uma boa noite, até a próxima.